E gostaria de agradecer e comunicar, como vocês já devem saber, o desligamento do diretor de futebol Alexandre Matos, um dos maiores diretores do Brasil, mas realmente houve uma quebra de confiança e sem confiança a gente não consegue seguir com o trabalho, infelizmente. A gente conversou hoje lá no CT, vocês acompanharam aí o que aconteceu, então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico. Compliance. Aí, isso mesmo, saiu por compliance, incompatibilidade e quebra de confiança. Elevaram ao nível do elenco reforços do Vasco que foram contratados por Alexandre Matos, Adson, João Vitor, Rojas, David, o Kehler, o Galdames, o Sforza, Vitor Luiz e o Clayton. Vamos lá. Temos as posições de todos eles. Dona, queria começar com você. A saída de Alexandre Matos. Eu também. Você está cedendo minutos, é isso? Não, pelo contrário, quero interagir com ele. Eu quero fechar só o tema, tá? Não, eu vou apresentar... Você quer ser o último a falar isso? Não, eu vou anunciar para o Brasil o melhor comentarista vascaíno. Quero primeiro a explanação dos dois. Depois eu vou apontar o melhor comentarista vascaíno da Mas deve ser de algum canal de YouTube nichado, segmentado. Obrigado, aqui é comentarista de todos os clubes. Eu sei, mas você espera... Vamos começar com o Donan, depois o Pedro... O caso, Donan. Entendi essa não, mas vamos ver o que vem aí pela frente, o que o Bubu vai falar. Manteria o silêncio. Bom, falando sério agora, né? Sobre a demissão, para mim, muito correta, tardia, até deveria ter saído antes. O trabalho do Matos foi muito ruim. Quando ele chegou, gerou expectativa, muito por conta de uma coletiva no final do ano passado do próprio Lúcio Barbosa, que acabou iludindo a torcida. Falou que o Vasco ia brigar na parte de cima da tabela, que ia brigar por jogadores grandes no mercado. Isso não foi concretizado. O que a gente viu do Alexandre Matos desde que ele assumiu, gastou muito dinheiro em poucos jogadores, estourando orçamento. Mais de 30 milhões de reais no João Vitor, mais de 20 milhões de reais no Adson. O Sforza, que eu acho que é até um bom movimento, um jogador que tem potencial. O Vasco tinha, Felipe, amigos e fã de esporte, duas grandes carências no ano passado. Camisa 5, o volante, o primeiro homem de meio campo, e atacante pelo lado. Essas carências não foram solucionadas pelo diretor. Inclusive, gastou muito em um zagueiro, que não era uma grande carência. Acho até que o João Vitor é uma boa contratação. Mas aí você tem que analisar o custo-benefício. Quanto você gastou nessa boa contratação? Claro. O quanto você acabou direcionando a sua grana em um jogador que não era uma grande carência e aí você não tinha grana para solucionar os outros problemas. Então, assim, além disso, acho que foi muito pouco ativo dentro do Vasco nos momentos complicados. Pouco apareceu no dia a dia do clube. Gerou um desgaste, sim, isso é uma informação, com a comissão técnica, que a comissão técnica tinha expectativa, ou alguém acha que o Ramon Dias veio aqui para brigar de novo contra o rebaixamento nessa temporada. Quem conhece o histórico do Ramon sabe que é um cara competitivo, um cara vencedor. Ele quer um time que cresça. Então, assim, gastou muito, não preencheu as lacunas carentes, trouxe alguns jogadores bem questionáveis, botou no papel, por exemplo, a possibilidade do Vasco pagar 15 milhões de reais no David. Isso é algo que precisa ser reforçado, porque isso fica. Isso você não resolve com a demissão. Clube. Gente, é oneroso de uma forma... O David, eu acho até que é um jogador útil pro elenco. O papo não é esse. O papo é, o David, nos últimos momentos na carreira, ele foi um reserva do Inter, um reserva do São Paulo, até fez um gol importante no ano passado contra o Palmeiras no Clássico. Mas a gente tá falando de um jogador próximo de 30 anos de idade. Se ele ultrapassar 60% dos jogos na temporada do Vasco, o Vasco vai ter que pagar 15 milhões de reais nesse jogador. 15 milhões de reais. Então, assim, não teve autonomia? Claro que teve autonomia. Ele teve poder de escolha em alguns jogadores. Então, assim, o trabalho foi muito ruim. E o principal dessa demissão, que pra mim foi, assim, lastimável, que foi o que aconteceu. E o Vasco até se posicionou. O Matos vazou uma conversa no privado com um jornalista, vou dar o nome aqui, o Lucas Pedrosa, faz um belo trabalho, vazou uma conversa para a imprensa,
né, para um perfil, né, ali no Twitter, né, no Ele vazou uma conversa para uma pessoa, a conversa foi exposta e acaba desencadeando. Mas você pode terminar, Dona, que eu acho que eu vou tentar partir daí. Só rapidinho uma palhinha. A Roberta Barroso manda a informação que o supervisor de futebol, Rodrigo Dias Pelaipe, também saiu, que foi indicação do Matos. Indicação. Né? Só termina, porque aí eu acho que... Eu concordo com toda a sua avaliação, mas é porque eu acho que isso diz muito sobre o erro do Vasco na busca. Mas diga lá. Sim. Não, só para finalizar, assim, e o que o Matos fez, isso de vazar uma informação, e aí entra a questão do compliance, é muito grave. Primeiro, ele está expondo profissionais. Foi uma covardia que foi feita com o jornalista Lucas Pedrosa, que acabou sendo perseguido por conta disso, porque estavam acusando de que o Pedrosa tinha vazado informações. Não foi isso que aconteceu, foi o diretor, gente. Um diretor multicampeão, experiente, não um cara que começou outro dia. Então, assim, vazou informação interna do clube, expondo a comissão técnica, expondo a 777, expondo a direção, expondo o trabalho dele. Então, assim, isso em qualquer empresa séria, gente, é rua. É demissão. Então, assim, não foi só por conta do vazamento das informações, mas isso foi, assim, para finalizar. Porque o trabalho dele como diretor já era um trabalho muito ruim. E para passar para o Pedro, óbvio que o que eu estou falando aqui e eu não quero que essa seja a imagem. O Matos é o grande culpado por tudo que está acontecendo, ele é o grande vilão. Não. Tem que dividir responsabilidade. O contexto atual do Vasco com a 777 é um contexto complicado que vai limitar o trabalho de alguns diretores. O processo de contratação é lento. Muita coisa ali eu ainda acho muito esquisito nesse processo, que acaba limitando o diretor. Mas isso não o impede da gente falar aqui uma realidade. O trabalho dele foi ruim. E a atitude dele foi uma atitude lamentável para mim, quando vazou uma informação no privado com um jornalista, né, para tentar se defender, para tentar se blindar. E aí uma exposição nítida do trabalho do clube e de alguns profissionais. A leitura que o Donan faz do trabalho técnico do Alexandre Matos, eu concordo bastante. Já até teve um debate aqui no início da semana com o Breyer, já tinha colocado isso. Inclusive, é bom frisar, muito pouco se falou sobre a análise do trabalho técnico do Alexandre Matos ontem, que eu acho limitado, mas que ele tentou, mais uma vez, vender uma narrativa de que ele tinha sido... Não, foi só por conta de fluxo do trabalho, autonomia. Não. Vamos falar limpo, para as pessoas não esquecerem. Bota na empresa, né? Porque ele caiu por compliance, ele caiu por descumprir regras, ele caiu por vazar informações sigilosas e utilizar aquilo ali. A raiz do problema para mim, para além de tudo que o Donan já falou de montagem de elenco, é que o Vasco, a SAF do Vasco Futebol, ele se comunica mal hoje. Ele se comunica mal. Tanto que se tem mais perguntas do que respostas. E ele trombou com um cara que utiliza a ferramenta da comunicação para uso pessoal, como poucos, para promoção pessoal. Então você tinha um cara que estava se comunicando para sempre se justificar e nunca colar a imagem do erro nele, e um Vasco que não consegue se comunicar e ficava com a imagem do erro colado nele. E aí tem para mim um erro conceitual, porque quando você vai ao mercado sabendo de como é o processo da 777, você precisa contratar alguém que tope se enquadrar nisso. O Matos é um cara que ele vai querer ser maior que o processo, o mercado diz isso. Só você conversar, com a bola, com o mercado da bola. Ele não vai topar que ele não seja o último cara da cadeia ali. Não vai... Ele vai responder, ele vai ser, subserviente a um cara que tem uma caneta, mas ele não vai querer o processo todo, porque ele precisa manter o status adquirido de muito tempo do cara do mercado. Então você trombou um clube que se comunica mal com um cara que usa muito da comunicação, como ele mostrou, como ele provou agora no vazamento que você falou, para a autopromoção e a autodefesa. E aí você chocou, que foi o estopim da situação do vazamento. Aquilo aí, para mim, é lastimável. No lugar sério, você gera um clube, você não contrata um cara desse. Porque pior que o vazamento é a conversa depois, que ele fica com as calças arriadas, ele não tem pra onde correr, errei mesmo. E aí eu falo com muita tranquilidade, porque já passei por situações assim com o próprio diretor Alexandre Matos, então não é um comportamento atípico, entendeu? É uma autodefesa muito grande, uma autopromoção muito grande, no momento que a SAF precisava de alguém que trabalhasse pro clube e não para si. Então esse conceito, e aqui o Donan, que conversamos muito na época da chegada, eu falei,
eu vejo uma possibilidade muito, muito, muito pequena disso dar certo. Sim. Por momento do clube, o que se precisa e quem você contrata. Contratamos um cara do mercado e fica reforçado ontem na fala do CEO de que mas a gente está indo com muito apetite ao mercado. Está indo errado. Ainda está errando no entendimento do mercado. Então você contratou errado. Essa expectativa do torcedor, ela foi muito potencializada com a entrevista do Lúcio antes da contratação do Matos. Porque o Lúcio falava, né? O Vasco, nessa temporada, né, tem uma previsão de orçamento superior e vai brigar na parte de cima da tabela, vai brigar por grandes jogadores. Aí você traz o Matos. Sim. Que é um cara que tem um histórico, é agressivo no mercado. Mas você não pode ir atrás do Matos porque ele tem uma figura agressiva no mercado. O conceito está ali. Sim. E quando você chega ontem para uma coletiva demitindo o Matos, falando que você foi agressivo no mercado, vendendo isso como algo positivo, é que você ainda não entendeu. Não. Você ter 100 milhões na mão, você precisa ser inteligente no mercado. Você ter 500 milhões na mão, você pode ser agressivo. Pode fazer uma pergunta? Então, assim, desculpa, rapidinho. Só para concluir. O Vasco demitiu o Matos, mas ele segue esbarrando para mim no erro conceitual de quando ele contratou o Matos. Ele fala muito em agressividade de mercado. Não, porque vamos trazer o Matos, que o Matos é o bicho-papão do mercado. Conversa com a bola. Como é que é a atuação do Matos no mercado? Conversa com a bola, o que você precisa e quem é o Matos. Você precisa de um executivo que trabalhe para o clube e entenda os processos. O Paulo Brax já caiu atirando falando dos processos. Você trouxe alguém que não necessariamente não tem histórico de se enquadrar com esse processo. Então, como é que você pode depois se assustar? Você conversou com a bola, e aí você vai passar, claro, são percalços de início de uma SAF, o Lúcio não é um cara da bola, a 777 não conhece o mercado brasileiro, mas você precisa ouvir, você precisa se cercar de gente competente que entenda do métier. O mundo da bola ele é traiçoeiro, ele é específico, ele é diferente do mundo corporativo, e você está demitindo o Matos com pouco sinal de que a coisa vai mudar. Por que não? Porque nós somos agressivos. O que é você ser agressivo? Ter 200 milhões, 100 milhões no ano, 100 milhões no outro, o time está com um elenco mal montado, o elenco regrediu do ano passado para esse. O que adiantou ser agressivo? Você precisa ter inteligente, paciente, boa oportunidade. Não é o cara que contratou 47 jogadores, gastou 37 milhões num, gastou 40 milhões em outro, botou uma cláusula. Ser agressivo, sabe? Aí você está indo com muita sede ao pote e vai se lambuzar. Então, acho que muito passa por isso. Houve um erro conceitual de um grupo que se comunicava mal e que pegou um cara que se comunicava não pelo grupo, mas por ele. Só para, assim, na coletiva ontem, achei que o Lúcio Barbosa foi muito mal nessa comunicação. Porque, por exemplo, ele se defender colocando que o Vasco está entre os 5 clubes que mais investiram no futebol brasileiro. Isso é um retrato da incompetência da gestão esportiva do Vasco da 777. O Vasco, do ano passado para cá, investiu 200 milhões de reais. Alguém aqui na mesa acha que o Vasco tem um dos 10 melhores elencos do Campeonato Brasileiro? E o quarto elenco do Rio de Janeiro é pior que os outros 3. É o pior e é um elenco frágil. Consideravelmente eu acho pior que os 3 de São Paulo, pior que os 2 de BH, Sim. pior que os 2 de Porto Alegre, pior que o Bahia. 3 jogos com o Nova Iguaçu e não ganhou. Não, é só porque ele perguntou dos 10. Não, só que o elenco do Vasco piorou para essa temporada. Piorou. O que termina no final do ano passado piorou, óbvio. Por que você acha isso? Não, você tem um contexto de lesões também do Jair e do Paulinho. Sim. Mas o Vasco não solucionou os problemas, não trouxe soluções para o seu time. Não, se você quiser só na matemática, você precisava de um ponta. Não tem. Você precisava de um ponta. Aí você perdeu um ponta. Perdeu 2. Perdeu o PEC. Só para falar no PEC do Adson. É porque o Orelhano... mas aí você contratou o Adson. Aí continua precisando de um ponta. O grande problema desse elenco era a questão do volante. Você continua sem. Você não tem um homem do corredor direito, porque você teve uma avaliação, acho que para mim, deturpada pelo final da temporada. Você não tem, você tem essa carência também. Você tem uma zaga que você tem um cara que só funciona como sobra, outro que talvez o Michael teve um impasse em algum momento de sair, um cara que você gastou um dinheiro, que você comprometeu parte do orçamento. Eu não discordo de alguém investir o que foi investido no João Vitor. Agora, você pode investir o que foi investido no João Vitor com o seu orçamento, tendo outras coisas a fazer? Você pode comprometer 15 milhões de seu orçamento, porque o David pode fazer, porque nesse grupo limitado ele pode acabar jogando. Então, assim, você perdeu peças, você não conseguiu repor e você não qualificou além. Se eu te contar que você tinha 100 milhões para isso, você fica assim, mas caramba. E por isso a sua pergunta, mas como ficou pior? Sim. E você olha para o campo também ajuda a gritar um pouco mais. Quero ouvir vocês dois, Birner e Bueno. Bom, basicamente como eu prometi, né? Mas você era o último, Birner? Não, eu ia vir na falar sequência. sobre esse assunto. Você? Fui. Por quê? Falou que... Tá, desculpa.
Se ele queria encerrar, Exatamente. eu ia ficar em silêncio, eu respeito. Primeiro eu quero dar os parabéns ao Donan, ao Pedro. É um orgulho trabalhar com 2 colegas desse nível. Eu acho nosso fã de esporte. Também. Né? Eu sei que a audiência subiu muito com... A audiência vascaína subiu demais. No futebol brasileiro. Não, realmente aqui esquadrinharam Até porque os problemas técnicos, não é administrativos As do análises Vasco. foram com bastante sério. profundidade de argumento. Não, e me fizeram pensar coisas que eu falei, pô, é verdade. Exatamente. Eu não tinha pensado. Então, Excelente. É o papel do jornalista. Um empate técnico aí, Donan e Pedro, grande análise, né? O entendimento de tudo que acontece com Eu não o tenho o clube que de você quer, não. Ele virou Mas, jurado assim, do Silvio Santos, é o Pedro de Lara agora. Eu só queria citar, né? Viralizou. Lembra a garotinha Laura, que virou a fadinha Lembro. do Galo? Mexicana. Do que eu falei aqui, ela demitiu o Filipão. Ela chegou lá, deu uma entrevista contundente, fazendo comentários, não dá mais pro Filipão, acabou. E agora temos uma grande comentarista mirim, para mim já vai ganhar o prêmio também, melhor comentarista do Vasco, vascaína. Uma garota, infelizmente eu não sei o nome, acho que ela tá no carro quando ela saiu do Maracanã, mas a análise que ela faz vai ao encontro do que vocês falaram. Além de... Só que ela vai mais a fundo, né? Por isso que ela é mais contundente, pra mim ela tá acima de tudo. Comentarista que eu gosto, contundente. Porque ela critica a 777, ela falou, eu esperava mais jogadores de qualidade, um time melhor, nos fizeram acreditar que ia ter um time melhor, que ia ganhar, que ia chegar na final, tal. Giovana. Giovana. Então a Giovana, parabéns. Assim como a fadinha do Galo, a Laura, é a melhor comentarista do Galo na temporada. A Giovana é a melhor comentarista do Vasco. E ela fala, inclusive, terminando criticando o Ramon. Porque o Ramon também não pode passar pano. A gente falou aqui o trabalho que ele faz, mas ele, por exemplo, se ele falou no Vabarrar, ficou famoso, viralizou e deu certo no final, ele cumpriu e salvou o Vasco, salvou mesmo, nessa temporada que ele prometeu uma final. Mas ele jogou a 3 pauta agora, né? Não, mas ele todo jogou mundo- 3 vezes. Mas isso foi bastante falado. As semifinais, inclusive, tem Ele dedo jogou, dele. sim. A gente foi bastante- ele jogou foi bastante 3 falado. vezes contra o Nova Iguaçu e não ganhou nenhuma. Entendeu? Mas isso foi falado, hein? Mas foi Então, por falado exemplo, bastante. assim, então o Alexandre Matos, claro, tem culpa no cartório, a CVC está decepcionando a comunidade vascaína, esperavam muito mais dele, mas também, com o que tem lá, que é limitado, era uma obrigação ficar à frente do Nova Iguaçu. O Ramon né? Dias, ele tá no restaurante, na sala VIP do restaurante, que o Alexandre Matos não pode passar na porta nem de carro. Não dá pra querer falar do Alexandre Matos, mas esquecer do Ramon Dias. Ramon Dias, ele tem problemas esse ano, ausência de peças, e ele não foi bem na semifinal. Ponto. O trabalho do Alexandre Matos é uma tragédia do ponto de vista técnico e uma questão imoral do ponto de vista ético. Ele caiu por compliance. Joga 2 vezes no Maracanã. Maracanã é todo vascaíno. Ele não tá nem no mesmo bairro da churrascaria ali. Não consegue ganhar do Nova Iguaçu. Mas calma aí, você tá querendo... Não tem comparação. Sabe por quê, Bubu? A sua fala é... Vocês falaram do Alexandre Matos e esqueceram do Ramon Dias. Não. O Ramon Dias foi falado semana passada, depois do primeiro jogo. Ramon foi na segunda-feira, semifinal. depois do segundo jogo. Tudo. A gente tá falando hoje da demissão do Ramon Dias. Quero perguntar isso. Quer dizer que se tivesse passado e daí você não usasse esse argumento assim de que foi mal no Maracanã, aí o Alexandre Matos não teriam caído? É outra coisa. Não, o trabalho do Alexandre Matos foi ruim. A 777 a gente já fala desde a O temporada Alexandre passada. Matos não tem trabalho no Vasco, o Ramon Dias tem. Então, o Só Ramon pra Dias teve começar. muito mérito. E a torcida do Vasco ainda é muito grata a ele. E não tô falando que ele tem que ser demitido. A Laura atleticana demitiu o Filipão. Não dá mais, Filipão. Acabou pra você. A Giovana Vascaína, grande comentarista, não tá pedindo. Só que ela ficou decepcionada. Falou, Ramon também, por exemplo. E eu entendo. Porque você joga, imagina, 2 jogos. E tem inversão de mando, claro, né? Nova Iguaçu joga 2 jogos contra o Maracanã. Lotado. 60 mil. E do outro lado tem Paiê, né? Pode dizer assim, pelo menos algum investimento foi feito, alguma coisa técnica tem ali. E o Vasco não consegue... Abafa o que... Não, parece que o Alexandre Matos caiu por causa do Ramon Dias. É que, por exemplo, Ao contrário. Você vê, o que aconteceu com o Vasco quando chegou a 777? Vamos disputar igual pau a pau com o Flamengo. Agora o Vasco nunca mais vai jogar em inferioridade com o Flamengo. Isso e você eu não acho que consegue cabe. superar o Nova Iguaçu em 3 jogos, Não, cara. mas isso, Sabe? o que eu acho que cabe é colocar o Alexandre Matos no Mas é que, papel Bubu, da SAF. mas é que, isso aí. Bubu, A SAF. o Vasco jogou contra o Nova Iguaçu no final de semana retrasado. Pelo menos o F90 só foram 9 jogos falando da queda do trabalho do Ramon Dias. No 9º dia, o Alexandre Matos foi demitido. Eu estou falando da demissão do Alexandre Matos e do não trabalho do Alexandre Matos. Isso não quer dizer que a gente esqueceu do Ramon Dias. Só que o Ramon Dias ele tem questões pontuais a serem resolvidas e debates que ele já falou de pedir jogador. Não. O Alexandre Matos ele não tem um trabalho e a demissão do Alexandre Matos não passa. A demissão do Alexandre Matos não passa pelos problemas do Ramon de não achar solução para os jogos contra o Nova Tem uma Iguaçu. outra situação. As coisas não estão vinculadas. O Ramon Dias foi muito mal
na semifinal contra o Nova Iguaçu. Muito mérito também para o Nova Iguaçu, mas ele foi muito mal. Só que tem uma diferença muito grande. Ele admitiu isso. A comissão técnica sabe que foi muito mal nas escolhas contra o Nova Iguaçu. Tem algo mais grave. Ele não foi limpar a barra dele no pessoal com jornalista e falar não tira print, mas eu não tô conseguindo montar o time por causa da diretoria, mas não tira print não. E expõe... É um debate imoral. O ser humano que vem antes do treinador e do executivo, o ser humano vem antes, não tá na mesma prateleira. O ser humano, Ramon Dias, e o ser humano, Alexandre Matos. Além disso... Já começa assim. Qual foi a justificativa do Matos após sair do Vasco ontem? Faltou autonomia, a minha morreu ideia, para dar a versão dele. A minha ideia não batia muito com a 7. Opa, não foi assim não. Tanto que o próprio Lúcio falou, ele tinha autonomia. Ele trouxe quem ele quis. Ele trouxe o Vitor Luiz, que é o jogador de confiança dele. Os acordos que ele quis. Ele trouxe o João Vitor, ele trouxe o Adson, ele trouxe o David. Ele tinha autonomia de escolha. Então não vem com essa narrativa. Por que não falou, fui demitido por isso aqui? Porque teve uma situação de vazamento de informação de uma conversa privada de um jornalista. Fui demitido por uma avaliação de um trabalho que foi muito abaixo da expectativa. O trabalho do Alexandre Matos foi muito ruim. E outra coisa, acho que importante, até para finalizar, que eu sei que o Birner quer falar. A gente fala muitas vezes do Matos, e eu acho até que eu faço a minha culpa. Eu cometi esse erro quando ele foi contratado. Muito do Matos na versão Cruzeiro e Palmeiras que ele ganhou título. Agora, vamos falar essa aí não tá na minha ficha, não. Vamos falar que ele não foi bem no Atlético Paranaense? Ou pergunta lá se ele deixou saudade. Ele foi bem no Atlético Mineiro? Também não. Então, assim, tem que ter também um discernimento nisso. Eu quero voltar aqui pro Birner e pro Bueno, só queria colocar... eu concordo com o Tigo da história do Ramon Dias, eu só tomo cuidado para não emparelhar, para não colocar no mesmo balaio. Eu acho que a história do Alexandre Matos pode ser equiparada à SAF, se a gente quiser dizer que a SAF do Vasco não começou bem. O Matos ele não foi demitido porque o Vasco foi eliminado do Carioca. Sim. Esse é o ponto. Não, longe disso. Os erros do Ramon na beira do campo, montando time, nos dias de treinamento, com o Emiliano e tudo mais, eles não estão vinculados à demissão do Matos. O Ramon foi vítima, Repito, o Matos quebrou confiança. Claro. Foi demitido por compliance. Sim. Ele fez o que não podia. Ele tem um trabalho ruim no mercado. Não é que teve um problema do Matos com o Ramon depois dele... Aquela coisa de caiu domingo, demite segunda. Não foi isso. Sim, não. E aí eu ia entrar num ponto que não tem muito a ver com o Vasco, uma visão muito pessoal de como eu vejo futebol. Eu acho que é uma questão nossa combater algumas coisas que são crônicas do futebol. A gente sabe como são os clubes associativos. Eu já conversei muito com o Birner sobre isso. De clubes que são muito poderosos e que têm esquemas. A gente sabe como o futebol é. E eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o Vasco. Recentemente eu estava num programa aqui na ESPN e a gente ia falar sobre um clássico. Eu não vou citar os clubes, porque não vem ao caso, porque isso poderia valer para qualquer clube. E aí era um clássico, um pré-jogo de clássico, a gente tá vendo a escalada da violência nos estádios, o que aconteceu com clubes e eles fazendo campanhas. E aí a gente tava entrevistando um personagem desse clássico, depois viria um personagem do outro time e tava muito gostoso o programa, tava positivo, tava legal, que é como eu vejo o futebol e o esporte em geral. E os clubes não aceitaram colocar os dois personagens juntos, assim, para bater um papo tranquilo. Por medo do que poderia pensar a torcida, porque a rivalidade, e daí se um time perde é porque antes estava no programa de televisão. Para mim, esse tipo de coisa a gente precisa combater. E aí trazendo para a história do Matos. É lamentável o que aconteceu. Eu acho realmente muito lamentável essa coisa do print, do vazamento. Aí vocês falam assim, mas isso acontece em todo lugar. Cara, vamos projetar para o nosso trabalho. Ninguém aqui vai ficar vazando print de escala, de renovação de contrato. E se fizer, tem que dançar. Acontece, mas acima de tudo... É uma burrice para quem se diz tão inteligente. Mas acima de tudo, é pouco inteligente para quem dá aula de gestão. Acima de tudo, é muito raso para quem quer trabalhar em CBF, para quem quer se candidatar à vaga no Corinthians. Não é profissional. Então a gente precisa colocar os profissionais nos devidos potes. E acho que a demissão do Matos ontem é didática. Pro tanto de mito que a gente cria, que o mundo da bola sabe que não é bem assim. É isso. Entendeu? Por favor. Birner, agora a vez do... Bom, acho que o Pedro e o Donan explicaram a razão da demissão, que extrapola os erros de construção do elenco. Não é uma questão só de competência do futebol, foi algumas escolhas que o Matos fez ao lidar com as circunstâncias e elas feriram o compliance do clube, então ali não tem muito o que acrescentar, eu não discordo, eu acho que até era necessária, como ambos disseram. Sobre o Ramon, que obviamente é uma outra discussão, a gente tem que lembrar que o Vasco sem o Ramon estaria na Série B do futebol brasileiro, né, com esses mesmos jogadores, acho que isso é essencial, que também não muda o fato de o treinador
cometeu alguns equívocos. Eu conversava com o Pedro, estava no linha de passe, antes das semifinais com o Nova Iguaçu, eu via, não os colegas, muita gente ali tratando, o Vasco na final, não sei o quê. Eu falei, o jogo é muito difícil. O Vasco ser eliminado é razoável. Santa, foi um milagre o Vasco passar pela Água Santa. Exatamente. O William perguntou aqui antes desse jogo, ele falou, mas... Ele até ficou assim, que ele falou, mas o Vasco já tá no... Eu falei, não, calma. O Vasco está no mesmo estágio daquele pós-gol do Pumita, que o Bubu brincava de pavar, e que depois ele precisou ser provado e não foi. O Vasco ainda precisa ser provado e não está sendo. E tem uma coisa que parece que se desconsidera no futebol e é muito importante. Você pegar o time hoje do Nova Iguaçu, pronto, o Vasco vai lá, faz um movimento, e contrata o time inteiro do Nova Iguaçu. Você pega os mesmos jogadores, o mesmo treinador, tudo, mete a camisa do Vasco. Cara, é outro jogo na semifinal. É outro jogo. Porque os jogadores, por mais que, repito, que as pessoas desprezem isso, eles são seres humanos. E o ser humano, quando vai falar uma coisa, por exemplo, eu vou aqui na cantina da empresa e vou falar uma coisa para o Pedro. É de um jeito. Se eu sentar para falar a mesma coisa na frente de 100 mil pessoas, não é igual. Não é igual. Eu lido bem com isso. Alguns jogadores, certamente do Vasco, lidam bem com isso. Todos lidam. E quando você está formando, isso é muito importante no time de futebol, aí a gente tem uma aula do Abel, né? E quando você está formando uma personalidade daquele coletivo. Sim, um coletivo. Porque os seres humanos juntos formam uma personalidade de um coletivo que é como se fosse uma outra pessoa. E é como aquele coletivo consegue reagir em situações específicas do jogo de futebol, quando as emoções estão... As pessoas gritando, o cara tem um monte de gente vendo na televisão, o cara precisa se concentrar em cada movimento do jogo, o jogo exige inteligência. Isso demora. Então, uma coisa é você vestir a camisa do Nova Iguaçu, conseguir os resultados que o Nova Iguaçu tem conseguido, que são jogando futebol muito bom. O Nova Iguaçu era para ter vencido o primeiro jogo da final e vencido com uma margem considerável de gols. É exatamente isso. O seu goleiro titular da seleção que evitou. Exatamente. Perdeu um monte de gols, o Léo Jardim teve uma senhora atuação, né? Ainda tinha o jogo pelo empate no jogo de volta. O Nova Iguaçu está ultra acostumado a jogar com a torcida contra. Só joga fora. A gente só joga fora. Não deixa jogar no Laranjão. Cara, eu queria ver se fosse pegar a gente no Laranjão. Aí não pode, não dá? Cara, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Vocês vão pegar no meu pé, mas essa situação é muito emblemática porque vale para o time da América do Sul. Estávamos eu e Vinícius Nicoletti, antes da final do Sul-Americano, Del Valle e São Paulo. Perigo, hein? Uma ponte. À noite? Que estava no estádio do Tajeres, não, trabalhando e tal. Ufa. E a gente entrevista, passa um jornalista equatoriano, a gente entrevista ele para saber alguma coisa sobre o Del Valle. Né? Aí ele diz o seguinte: o Del Valle adora jogar contra times grandes que tem torcida maior no estádio. Ele pega, faz o jogo dele, faz 1-0, o time perde a cabeça, faz 2-0 e acabou. É o mata gigante, pô. Ele descreveu antes do jogo exatamente o que ia acontecer, porque aquele time, aquele coletivo bem preparado, obviamente taticamente, tecnicamente, adquiriu aquela personalidade, que é a do Nova Iguaçu. Que obviamente a tendência, quando é um time pega um time muito forte, absurda, como exato. o Flamengo, não vai funcionar. Não vai funcionar. A tendência, o Flamengo ganha as finais com facilidade. Né? O Flamengo vai ser campeão, acho eu, com bastante facilidade, até se priorizar estreia de Libertadores e outras coisas mais. O Vasco não tem essa força. Não tem essa força, por conta da qualidade do elenco. O Vasco é um time montado com jogadores no mercado que não eram tão concorridos, jogadores que são complementos de equipes. Eu concordo com o que você fala do David. O David é um jogador que pode ser útil, mas o David é um jogador para ser referência de equipe. É o que eu falo, porque às vezes as pessoas interpretam... Pegando o seu exemplo, não podia falar de outros jogadores. Não, mas é emblemático até pelo tom que às vezes a gente precisa ser respeitoso sempre, né? Às vezes não, você tem que ser respeitoso sempre. Às vezes as pessoas confundem que a gente está aqui tacando a pedra e tirando o David para nada. Não é isso. Não é isso. É o que você tem de orçamento, é o que ele pode te entregar, é o peso que ele vai passar a ter, é quando ele estiver quase chegando ali na meta de jogos, vai virar debate. E o que você fez com esse dinheiro? Porque um time que tem um orçamento, que tem tranquilidade, que tem margem, que pode gastar isso de 4 para virar 15, para compor, para aqui, o Vasco está no limite. Mas eu acho que mesmo assim o negócio seria ruim, Pedro. Não, mas cara, quem é o empresário do David? O David no São Paulo vai a 400 mil reais. Eu não tenho pra onde falar de salário de jogador, não. O problema é o mercado. Então, cara. assim, o problema é o mercado. Não é o assim, empresário. é superestimado.
Não, eu Assim, acho que o mercado inteiro ele pode ser útil, pô. Mas posso Entendeu? falar Eu ia dar uma provocada, mas não vou dar pra Posso entrar falar uma nesse coisa? assunto. O empresário, dirigente de o empresário sabe pra quem ele pede. Então, exatamente. Eu ia Então, dar uma provocada em você, mas eu não Então, vou. por exemplo, o empresário do David é espetacular, assunto- que consegue contratos, salários pra ele maravilhoso. O cara só joga em time grande, reserva ou não, ele tá ganhando muito bem. E que algo que pra mim não é compatível Se com os vocês autorizarem, vencimentos dele, provoque, entendeu? senão não. Provoque. Nada contra o David, Tem é um bom certeza? jogador, pode ser útil, mas, Alisson Ramos, provoque. mas Tem não, certeza? não é Vai, pra isso. isso aí. Até hoje, não tô falando como vai ser daqui. Até hoje, quem fez mais pelo São Paulo, o David ou o Ramos? O David, porque fez um gol no Allianz Parque decisivo. O Ramos ganha 1,5 milhão, né? Ele tem gatilho sei, esse é ano. isso? 1,5 milhão ele ganha. Então, por exemplo, é muito caro. Se você tiver que cortar o E salário. o senhor continua passando pano pra ele. Não, eu passei pano aqui no programa. Agora vamos ver. Aliás, assista você, fã de esporte, Espanha e Colômbia. Vamos ver se o Ramos só pode jogar 20 minutos e se ele ainda consegue fazer alguma divisão. Eu tenho noção pra A vocês. gente passou o programa falando que são jogos diferentes, Bubu. Não, tá bom. Mas imagina o Ramos joga 90 minutos e bem contra a Espanha. Aí vai voltar aqui o... Imagina Eu tô comparando o tecnicamente o Ituano David não com o dá. Ramos. Tô Imagina perguntando o quem fez mais Carpini, pelo clube. imagina o Carpini, ele vai secar o Ramos hoje. Ele fala, ai, tomara que ele não jogue, tomara que ele não jogue. Tomara que Jogar ele não jogue 90 nada. minutos? Mas Duvido. Imagina ele jogar 90 minutos 90 minutos e em bem alto contra a nível Espanha. contra a Espanha. Aí ele volta 90 aqui, minutos contra a Espanha, você pode jogar. O Carpini bota em diz campo. assim, Joga lá. olha, ele só pode jogar 15 minutos contra o Ituano, no máximo. A gente quase escapou hoje, hein? A gente quase escapou, já são 2h20, não é falar do Ramos Eu hoje. pedi autorização pro senhor. Eu vou Você negar alguma sabia, coisa? Eu pedi Eu sou dono do autorização. Não, você programa, podia não. negar. Eu não pedi autorização porque eu estava disposto a não falar do assunto. Sabe qual Mas foi o tamanho do erro? Ramos no mundo e do David é bem diferente. O David. Explica. Qualidade, pelo amor de Você Deus. perguntou quem era o empresário do David, né? É. Assombração sabe pra quem aparece, Bubu. Então, Você sabe o que isso? você pede. Você sabe o que você pede. Ué, É claro. O empresário do Olha, David, o empresário do David, essa e fala com essa tranquilidade, essa não tem nada que não. metáfora Teve carioca. aqui, Eu nunca teve vi aqui o senhor com a gente usar. recentemente. O empresário do David Assombração teve sabe. com a gente espetacular. recentemente. André Cury, deu entrevista ao Bola da Vida, eu tava na bancada. Ele é um negociador dos maiores. Ele sabe onde ele vai pedir, o que ele vai pedir, Ele é gigante onde ele vai pra conseguir. qual executivo ele vai pedir. Ele sabe, ele não vai bater na porta do Jânio Moraes no Nova Iguaçu e pedir isso pro David. Então, cara, a Nem assombração no sabe Flamengo. pra quem Ou em aparece. time, exato. Ou em Flamengo e Palmeiras. Não vai. Só que a conta tá lá. A conta tá lá. Quando você demite o executivo, a página não vira 100%. E vou falar uma coisa, porque fica, empresário, não sei o quê. O empresário está lá para proteger os interesses do jogador e para ganhar dinheiro. E isso só foi estabelecido... Legítimo. Isso só foi estabelecido no futebol porque antigamente, no tempo da lei do passe, os jogadores eram enganados e maltratados pelos clubes porque eles não podiam sair dos clubes quando seus contratos terminavam. Então o empresário apareceu no futebol numa lacuna deixada pelos cartolas e os clubes, a maior parte, continuam com seu modelo associativo e nada mudou desde então. Só isso, vale lembrar. Você estava concluindo? Ou do Ramos está tudo certo? Não, Porque daí, nem- aí eu acho, O professor também Marcelo, quer que falar vale do o Ramos? nosso touch, hein? Eu acho que tem uma pressão muito grande em cima dos comentaristas, porque as pessoas esperam uma linha de raciocínio. Por que um comentarista tem uma linha de raciocínio? Ele pode não ter, né? Vamos fazer o seguinte. É o o Birner é um cara que sempre tem uma linha de raciocínio. Você Eu não é o preciso jogador ter que tira o seu- coelho da cartola? a carta na manga. Insinuante. Uma vez eu tirei uma carta da manga, qual que foi? A do Cássio, né? Você vem com aquela que Joguei ninguém aqui. espera. Foi pesado. Foi pesado. O Birner gostou daquela, né? Não foi uma linha Pressionando de o nosso João. raciocínio. Bola no Bubu na ponta que ele vai fazer alguma Pressionando o coisa. João Vai Gonçalves, fazer que é fumaça. O negócio é fazer fumaça Vai fazer aqui, fumaça. Como é que você falou? Você tá no Super Trunfo, tem uma ó. carta... Carta na manga, eu joguei Cássio. E ele estava defendendo que era melhor pro Corinthians ir pros pênaltis contra o São Bernardo na final da Seguinte, temos da Copa do Brasil. Lúcio Barbosa falando que a gente teve o ano passado o Ramon Dias com o Vasco no vai barrar. Depois da final não deu certo, mas agora o Vasco tem... É top 5 ou top 10 de times? Eu não entendi direito o Lúcio Aonde? Barbosa No vai Brasileirão? falar. Eu quero ouvir o que o Lúcio Barbosa vai falar. Sei não, hein? Em relação à agressividade do mercado, é isso que a gente fala. Nós estamos entre os 5 clubes que mais investiram nessa janela. Isso já mostra a nossa agressividade no mercado e mostra que o Vasco está entre os 5 maiores do Brasil. Então a gente tem sim orçamento para estar entre os 5 maiores do Brasil hoje, contratar entre os 5 maiores do Brasil. Esse é o nosso orçamento. Parte de contratação ou não contratação, isso cabe ao diretor de futebol, né? Mais uma vez a autonomia aqui na mesa. E claro que a gente cobra, claro que a gente conversa. E novamente, algumas contratações foram muito boas, a gente confia no elenco que a gente tem hoje. E claro que a gente vai sempre brigar para reforçar esse elenco para a gente ser mais competitivo, como a gente falou no ano passado, no final do ano passado. Em relação ao...
e de um dia para o outro a gente se transformou numa empresa SA, essa mudança de cultura muito brusca, isso acontece em qualquer empresa que é adquirida por outra e que vem com uma nova cultura, o turnover ele aumenta. Né? Muita gente se adapta e muita gente não se adapta. Isso é natural em qualquer mercado do mundo, né? E não só no futebol, qualquer indústria do mercado. Então isso é natural, a gente sabia que isso ia acontecer e aconteceu, né? Então a gente basicamente tem os ciclos curtos, agora a gente está entrando num ciclo médio e mais para frente a gente vai amadurecer mais e entrar no ciclo longo. Isso é natural, em qualquer empresa acontece. Lúcio Mas tem que estar na primeira divisão para isso, né? Isso, Lúcio Barbosa, a gente tem a pergunta, Vasco precisa de contratações para o brasileiro? Tem gente que tem o Vasco no coração, Douglas Luiz do Aston Villa na seleção. Bueno. Foi que eu adoro o Vasco também. Vamos ouvir o Douglas Luiz falando sobre Vasco da Gama e contratações. Como que essa resenha, vocês têm alguma resenha vascaína aí? E tem algum outro torcedor do Vasco no ambiente da seleção que você queira dedurar pra gente aqui? Cara, essa relação é muito boa. O Richarlison e o Bruno, eu consegui descobrir ali do Richarlison uma vez nas Olimpíadas, então eu realmente nem sabia. Sobre o Jardim também, a primeira coisa quando ele chegou aqui eu falei, irmão, e aí, o que vai acontecer esse ano? Vamos sofrer de novo? Ele falou que precisava de algumas contrataçõezinhas, mas que o treinador Ramon chegou ali, é um excelente treinador, então creio que não vamos sofrer. Mas essa é a resenha é muito boa. Fico feliz de ter atletas do Vasco aqui, podendo demonstrar que o clube é gigante. Então agora nós temos o nosso touch. O nosso touch, cuidado. Ele é a régua do Vasco. Tecnologia cruel, hein? Porque 5 melhores do brasileiro, vamos combinar, hein? O Birne não gosta de touch, Felipe. Vamos combinar. Ele falou 5... Como que ele prefere o toque? A tela. A tela? Temos uma tela com interatividade. A tela com interatividade. O Viner gosta de tier list. Ele falou 5 que mais investiram, né? Só pra constar. 5 que mais investiram, E isso é um retrato da incompetência do trabalho, porque gastou mais de 200 milhões de reais desde o ano passado. O elenco tá fraco, o Ramon tá pedindo, Ramon e Emiliano pedindo reforço o ano inteiro. Então isso é um retrato do trabalho que foi mal executado. Fernando Campos. Tá bom, cara, é o craque do jogo isso não é longe. Régua do Vasco, eu quem está melhor o Donan para meu diretor de futebol. Vamos começar, a gente vai colocar na tela o touch? Só tem traíra. Temos na tela ou eu vou só mexer? Red de análise de desempenho. Vamos lá, Atlético Paranaense, melhor ou pior que o Vasco? Melhor, todo mundo melhor? Que o Vasco? Eu acho melhor. Pelo combo é melhor. Você está analisando só jogador por jogador? Momento, combo, instituição, você cria momento. Elenco. Caraca, tiraram o gigante da colina Pra analisar o elenco. Elenco, momento, cria o seu coeficiente de análise. Pra entrar no Campeonato Brasileiro, quem tá com melhor condição? O Atlético Paranaense tá melhor. Tá melhor, Furacão. Atlético Goianiense, gente, Meu Deus, finalista do estadual, né? Estadual não é parâmetro, mas até agora... Atlético Goianiense, um bom ano, hein? E aí? Jair Ventura. Pior? Dragão... Igual tem? Pior. Não, pra mim o Vascão é melhor. Pior. Tá pior. Eu acho que no mano a mano, nessa semifinal do Carioca ganhava o Atlético Goianiense. Se tivesse igual, mas eu perguntei, tem igual? Não tem brasileiro, né? Porque esse pessoal do F90 é muito... Não, mas se eu vou dar, sei lá, um super trunfo, como disse ele, o Cássio. Vocês falarem um, se vocês quiserem falar igual. O Atlético entra com mais risco de rebaixamento que o Vasco. Eu vou jogar Ó, filha, veio uma divergência, divide a tela. Baseado em quê? O cenário é esse, gente. Agora é esse, Galo. Tá vendo meu executivo de futebol Galo melhor? A necessidade? A necessidade? Bahia. Melhor. O cenário é mais Botafogo melhor, Corinthians melhor. Peraí, Botafogo melhor? Nossa! Botafogo melhor? Botafogo melhor. Botafogo melhor? Botafogo melhor. Metade do elenco do Vasco não O seria nem Vasco reserva ficou no na frente do Botafogo. Botafogo no Carioca. Sim, mas o Botafogo mas estava tá na concentrado para Libertadores. chegar na Não dá pra Libertadores. comparar. Você pode falar isso. Não dá pra comparar. Agora vai Olha dar o mercado do Botafogo. Agora Não dá dá pra até comparar. pra debater um pouquinho Não dá pra mais. comparar. Corinthians e Vasco. Vocês Corinthians é falaram melhor. Corinthians é melhor. Corinthians em ascensão. Corinthians é melhor. Mas não, muito melhor não é. Individual. Não, muito melhor não é. Eu acho que o Vasco tem uma vantagem em relação ao Corinthians. O treinador. O elenco do Corinthians é melhor O Antônio Oliveira já mostrou. Eu também acho o Antônio Oliveira, discordo veementemente. Trabalho interessante com espaço de tempo. O Corinthians é um time em ascensão. E assim, Corinthians e Vasco brigaram pra não cair. Certo? Exato. O Vasco tá praticamente igual ou pior.
Pra mim, a mesma prateleira. Eu não estou criticando o técnico. consideração. Eu não estou criticando o técnico por isso. Eu falo que o do Vasco, Corinthians melhor. e Vasco brigar para não cair. O Vasco passou bom tempo do campeonato na zona do rebaixamento. O Corinthians, durante um bom tempo, negociou com alguns pontos com a zona. Não estavam na mesma briga, não. Mas o Corinthians... E quando alguém teve que mostrar a garrafa vazia para vender desde São Januário... Mas o coletivamente no ano pra passado, mim não tem comparação, o Vasco, não, o Corinthians acima. O Vasco do Ramon Dias jogou mais do que o Corinthians, coletivamente. Não, o que eu quero dizer, o Corinthians ano passado foi um desastre. Mas a gente tem que pegar Mas o é Vasco. outro técnico, Mas é o de Sim. agora. Tem que comparar com o Cuiabá. Não de agora, não de agora. Sim, não. Agora, entrando no Exato, brasileiro. é isso. Corinthians. Não, Garro, que fique claro, chegou. eu também ponho o Corinthians no Dá pra melhor. Mas eu comparar. acho que assim, muito melhor. Que Eu não tem acho bem discussão. equilibrado. Melhor. Calma. Melhor. Ó, vocês estão loucos. Melhor. O elenco do Vasco. Melhor. O elenco, rapidinho, Felipe. O elenco do Vasco regrediu. O elenco do Vasco foi chamado a ser provado em jogos decisivos 3 vezes. Teve 3 atuações abaixo do que se imaginava. Por que eu vou achar que o Corinthians, que conseguiu corrigir sua rota, tem o início de trabalho do Antônio, que se não é brilhante, e tem peças melhores, por que eu acho que o Corinthians é pior que o Vasco? Não, eu não acho pior. Eu só acho que o Corinthians ainda acho que tem errou, lacunas porque também. parecia que o Corinthians está bem. Não, Tem lacuna. A pergunta é simples. Mas Você chegou agora e foi montar o seu time. Você tem, de um lado, elenco do Corinthians, do outro elenco do Vasco. E você vai escolher um técnico, um é o do Vasco, o outro é do Corinthians. Eu duvido que de 50 pessoas que estão assistindo a gente agora, que mais do que 2 ou 3 optem pelo elenco do Vasco. Acho que Qual Olha a time Copa dessa do Brasil, 50? tem uma regra. Qual O time Corinthians dessa avançou na 50? Copa do Não, tô Brasil pensando no sem futebol. muito problema, né? O Conseguiu Atlético Goianiense também, mas eram adversários o muito Vasco fracos. não, o Vasco tá na Copa do Turma, Brasil. aí na Criciúma corda começou do muito Isso é bem mandado o melhor ano, que a hein? Santa. Melhor ou pior? pior pra mim. Mas é o Criciúma Qual? voltando ainda. Pior, Criciúma é pior. Mas o Criciúma começou bem o ano. Ó, aqui eu Aí acho o povo que é vai bom. ficar bravo com o Donan, eu não quero nem falar. Cruzeiro ou Vasco? Cruzeiro. Aqui é bom, hein, gente? Eu acho o momento do Cruzeiro bem positivo. Eu Acho também. que o Cruzeiro fez boas contratações. Inclusive, acho o trabalho como um todo do Cruzeiro é interessante. Não, é interessante, eu acho. Não é valor de elenco, o Foi trabalho bem no como um todo, mercado. de ideia do que tá fazendo. Foi bem no mercado nessa Para mim temporada. é igual. Pra mim, o Cruzeiro tá um pouco acima Mas igual hoje. não tem. Eu acho que o Cruzeiro está sei, um pouco mas acima. Pode ser a minha carta ali do Cruzeiro igual? não, um pouco acima, concordo Pode com ser, você. pode Exatamente ser a minha No carta, momento. eu também. É porque o Donan tá de azul e branco, então eu sou melhor. E não a adianta, concordar. no futebol brasileiro, não adianta a gente querer Não, desapegar. se quiser, eu deixo o Cruzeiro. Não adianta a gente querer desapegar no futebol brasileiro do impacto que as últimas semanas acaba tendo no início do Campeonato Brasileiro. É um Vasco em Sim, concordo com reconstrução você. do ponto de vista de montagem de elenco, de quem vai gerir esse elenco. É um Vasco que não se provou contra a Água Santa, Nova Iguaçu e Nova Iguaçu. É um Vasco que não sabe se vai ter uma porta estudando, se pode ter um aporte a mais para corrigir. 2 jogadores fundamentais ainda lesionados no início do Brasileiro. O Cruzeiro, Então, Cruzeiro a caiu na Copa chegada do Brasil, Vasco... né? Ele tá, o Vasco tá fez uma chegando boa campanha no tropeçando no Mineiro, Brasileiro. ganhou do Galo de O novo Vasco fora tá de chegando- casa. Sim, O Vasco você tá acha chegando no melhor o Brasileiro Cruzeiro? só para... Eu acho que o Vasco bem preocupado. diferenciar. É que não tem tivesse opção um igual. Não tem Se tivesse um igual, eu botaria igual. igual. Botaria igual. Ou ainda assim é melhor? Levemente o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro é um pouquinho Só melhor. uma Então eu coisinha, vou Felipe. pôr. Eu poria igual, Para mas... mim, do Vasco, Eu botaria porque o igual. Vasco vai pautar a comparação. O Vasco que está chegando tropeçando no Brasileiro não é o Vasco que terminou o Brasileiro 23. Sim. É, isso, Sim, não, isso entendi. pra mim- Eu entendi. Perfeito. Eu vou até fazer um teste. Eu já vou resolver o Cruzeiro. deixa o Cruzeiro ali, Cuiabá, não mexe ele. eu vou. Cuiabá ou. A gente finaliza com o Cruzeiro lá no o voto. Cuiabá e Vasco também é bom, hein, gente? Cara, o Cuiabá Porque o Cuiabá tá na hora da gente parar de olhar como o Cuiabá. Era pra ter sido eliminado. O jogador português perdeu um gol absurdo embaixo da trave no último minuto. É que a referência do Cuiabá no começo do ano com o estadual é complicado. Copa né? do Brasil, mudança que é uma de coisa que você treinador pode... também. É, eu também acho. Eu acho que o Vasco tá o acima. Eu acho que- o Vasco tem mais Porque potencial. O ponto bom do potencial, porque o Cuiabá no passado ele se livra com alguma folga, fica ali, pega a Sul-Americana, Concorda? porque o trabalho é muito bom. Porque o trabalho é muito bom do Antônio e tal. Mas ele não é um time muito melhor. Então eu fico ali abaixo também com o Cuiabá pior. É, eu fico. eu Embora acho o o Vasco Cuiabá. melhor. sim, Vasco Cuiabá melhor, pior. sim. no caso. Melhor. Cuiabá pior. Flamengo é o maior. Desculpa, torcida do Vasco, vocês vão ficar bravos, mas é o maior. Há necessidade. Tudo Flamengo todo mundo sabe reserva. disso. Põe aí, Flamengo reserva. Melhor que o Vasco. supera. Fluminense, há necessidade. Não. Fortaleza, Fortaleza é melhor. Melhor Fortaleza. Fortaleza é melhor. Grêmio. Melhor também. Grêmio é melhor. E, gente, Fortaleza não vem melhor. jogando a pô, bola que a gente espera Internacional dele. melhor. Juventude pior. Juventude Juventude pior. Palmeiras. Melhor. Eu não tô rindo pelo Vasco, eu estou rindo pelo Palmeiras, né? Porque, pô, Palmeiras hoje em dia faria melhor contra quase todo mundo. Red Bull Bragantino, melhor? Melhor. Red Bull Bragantino? Melhor, time Também de acho. sul-americano. Aqui eu também acho bom, hein? Quê?
Ah, você tá brincando. São Paulo? você São tá Paulo, brincando. esse começo do ano de São Tá Paulo, brincando. problemático, Você hein? tá brincando. Não, mesmo com São tá Paulo brincando. tendo sérios Mesmo com problemas com o Carpini, técnico, São Paulo é etc. melhor. O elenco São Paulo é do- melhor. o elenco Não, do não. São Paulo é bem melhor. Ali foi o apresentador querendo provocar aquele O lado elenco de do São lá da Paulo é bancada. É, eu tentei levar alguém Não pro é mau possível. caminho. Vitória. Pra Vitória- começar, Eu acredito pra no ficar no brasileiro básico, Vitória, hein? esse elenco de São Paulo foi chamado a responder contra o Corinthians e Itaquera, respondeu. Foi chamado a responder contra o São Paulo no Palmeiras na Supercopa, respondeu. Teve uma queda? Sim, mas ele respondeu, teve uma queda. E individualmente ele é melhor. Pra mim não teria nem papo. Você acha que o Carpini fica até que rodada do brasileiro? A comparação é só Vasco e São Paulo. Não, o São Paulo eu acho que é um dos times que tem mais opções. E isso aumenta a responsabilidade do Carpini. Você tá sem dormir esperando ele cair. hein? Vitória quê? Vasco. Tá sem dormir Vitória esperando o dia que ele vai cair. 3x2 do Bahia Sou em realista. casa, perdeu Quando fora. São Paulo você faz piadinha, né? O Vitória não tá tão... Quando outro eu acho que time, o Vitória som vai bem tão no sobe, né? brasileiro. O teu muda. Luta né? contra Mas, assim, rebaixamento. eu acho que o Vasco tem mais material humano, tem mais condição. Sabe uma coisa que eu reparo botaria o assim? Vitória como pior. Eu não vou falar sobre como, mas tem gente que quando fala de um time, então fica sério, pá, fundo, mexe. É porque não o precisa debate é mexer. sério. E Quando você quer dizer que São Paulo tá e abaixo do depois Vasco, o quando debate não é sério. E depois quando o outro time tem problema, aí é a piadinha. Eu vou fazer- não sei o quê, eu vou fazer igual amigo lá. Não sei o quê. Eu vou fazer igual Você amigo lá. Eu vou fazer igual amigo. Embora gosta, você né? não tenha fala coragem não de falei me quem citar. é. Não falei Embora quem você não é. tenha coragem de Foi me você? citar. Não. Quando eu falo de determinado Embora você time, não eu tenha falo coragem sério. de me citar, Com outros eu... é porque quando mais falou leve. de um rival, você? quando falou de um rival, o debate existia. Quando falou de São Paulo e do Vasco, o Felipe quis colocar um debate que não era sério, só por isso. Eu Tá quis tudo bem tentar com São levar Paulo. alguém. Criticando o calma. senhor. Não, É é só papel do criticando o seu apresentador. trabalho. Papel do apresentador é Você, isso. tá, Obrigado. É um elogio. você está aqui hoje. Esse é o meu trabalho. Você está aqui hoje, onde senta o William Tavares. Sim. E ele está criticando o senhor. Não, mas o William não vai sentar nessa cadeira uma semana, pelo menos, sabendo? Não vai? Seguinte. Só que eu também. Semana que vem de férias? Eu quero saber. Todo mundo tira férias de empresa. Eu tô sábado, Aí sai uma amanhã, semana, sai de Então, parece então, que sai um ano. então eu não faço parte de todo mundo, é isso? Seguinte, Vitória então pior. Ah, coitado. Vitória. Eu, torcedor do Pior. Vitória, eu acho que o começo do brasileiro a gente tem que falar até que a motivação, o foco é ficar na Série A, mas eu acredito no bom brasileiro do Vitória, mas vou pôr... Eu coloco como pior, apesar do bom trabalho. Né? Agora, o Cruzeiro ficou ali, vamos deixar o Cruzeiro como igual? Vamos. Eu acho que é acho bem o parelho. Cruzeiro como igual, mas se fosse assim no decimal, eu colocaria Time, o né? Cruzeiro melhor. Time. Por exemplo, Porque se quiser comparar, por exemplo, qual SAF é melhor, Dona, até Pau agora? a pau, hein? Não, pra mim não. Não. Cruzeiro pra melhor. mim? Cruzeiro era um desafio muito maior. SAF não é time Sim. em campo. Ah, SAF sim. é como você pega, Sim. o que você está tentando fazer, com erros E e, a situação acertos. do Cruzeiro que no você tem, começo- E olhar pra frente Perfeito, e organização concordo. interna. Cruzeiro acima do Vasco. E a situação Cruzeiro do acima Cruzeiro, Vasco. quando a SAF chega, era muito pior que a situação do Vasco. Tem uma Ela é criminosa. tem uma outra... Ele é policial. Tem uma outra situação. A SAF do Cruzeiro tem um rosto para ser cobrado. Tá aqui. Quem é o rosto do Vasco para ser cobrado? Os americanos? Sumiram? São 3 números, 777. Você não sabe quem cobrar. O único ser o rosto do ponto aí Vasco? que eu acho, o elenco do Vasco, para mim, piorou nessa temporada. O do Cruzeiro melhorou. O Cruzeiro fez boas contratações. O Vidalbo, o Cifuentes. Tem o Matheus Pereira que tá voando, jogando muito, é muito bom jogador. Quem acompanhou aqui na Premier League sabe. Tá bem fisicamente, tá brilhando. Tem 2 bons laterais, se destacando muito o William e o Marlon. Contratou um camisa 9 para solucionar. Sabe qual é a diferença? A SAF do Vasco, ela vende para as pessoas uma ideia que é quase um devaneio. E quando você olha para o campo, o Cruzeiro não vende um devaneio. Não, sempre Cruzeiro é pé pés no chão. Sempre muito Grudado. realista. Até pelos nomes, até do Até se não treinador. funcionar. Pés no chão. Eu acho ligeiramente hoje o Cruzeiro um pouco também, acima. eu também. O que a gente tá falando hoje aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 22 de 22 março. de Você pode mudar o cenário, o Vasco pode contratar, Claro, o ambiente pode claro, melhorar, janela, o meio do time ano. encaixa. Hoje eu acho que o Cruzeiro tá um pouco como acima. esse programa é um programa muito sério, você sabe disso, né? Quando eu estou que aqui. nunca há William confrontos Tavares, aqui. não. Eu quero fazer uma pergunta para você, Bubu, e depois Pra eu mim? quero o aval. Você tá de vocês provocador dois. hoje, hein? 4 minutos, hein? Você Temos aceitaria 4 ser pro diretor intervalo, da vamos SAF pro do, fim. Cruzeiro, do Vasco para buscar contratações e colocar a casa em ordem? Oh, com certeza. Ainda mais com um bom salário, eu aceito agora. Vocês gostariam de ter o Bubu de diretor da SAF do Vasco? Não, a gente perderia ele no F90. Você, olha, eu nunca vi você ser político. Agora não. Você ia ser triturado. Gênio. Né? Eu nunca vi. Gênio. Cara, esse Qual seria a sua momento primeira foi... ação? Não, olha aqui. ação? Eu gosto quando o Rio de Janeiro aflora em você. É quando eu Eu gosto quando o Rio de Janeiro aflora em quando eu tiro essa você. provocação pra Não, nada. é isso aí. Isso aí. isso aí. É muito bom. Então, muito peraí. bom, muito bom.
Que isso? Pegando a minha... Cara, essa energia é muito bom. F90, cara. Você tá aí... Calma. Geral. Isso aqui é Cara, vamos você F90. ter no programa. Toma uma multa aí, cara. Pode bater se você quiser, cara. Então, entendeu? volta a tela só pra encerrar. Sabe o que Então, que é isso? por milésimos Segunda o xícara de Cruzeiro café melhor. do Por Bruno. milésimos o Cruzeiro melhor. E o Bobo fica. Eu deixaria igual, mas vamos lá pra melhor. Porque eu gostei dos... Ih, travou. Semana que vem também eu não estarei. É isso. Não? Temos... Não, ou peraí, seja, para. Ou seja, Sério, o isso é Vasco grave. tá ali com basicamente Você viu a proposta? 5 piores, o que quer dizer que começa o Brasileiro de novo pra fugir de Z4? Sim. É isso? Sim, como a gente vem falando há algumas semanas. A realidade do Um Vasco elenco de pior, novo um elenco é pior, Nova um elenco Bahar? pior. Nos Boa. momentos que você tem que se provar, você ainda não respondeu em campo. Então, o começo do Campeonato Brasileiro, ele vai te colocar numa situação de tabela como o final do último. O que difere é saber se o desempenho do segundo turno do ano passado ele consegue ser replicado. Sim. Esse O trunfo do É o Vasco é o debate, treinador, pra é mim. Foi um interrogação. treinador competente. Foi mal na semifinal contra o Nova Iguaçu, mas o trunfo É é o isso. treinador. Acho que é um cara que pode elevar o Vasco. A gente está projetando aqui o ambiente, o cenário, o elenco que piorou. Até o Brasileiro começar, o Vasco tem a janela doméstica para tentar agir. Sim. Para tentar pelo menos algumas contratações aqui de jogadores que atuam no futebol brasileiro. Se conseguir algumas peças, Sabe aí... qual é o meu medo? Eu não sei quem falou que o Ramon Dias, acho que foi você. Ramon Dias, o cara quer ver uma Claro. evolução. Sim. Meu medo é ele, com aquele entusiasmo do ano passado, esse ano, pela repetição, uma hora falar, pô, de novo. Não que ele vai se Aí o contexto, né? abater. Mas Aí o contexto é isso. negativo da 777 do trabalho esportivo que está sendo mal executado. A gente acabou de ver o CEO do Vasco falando. Um dos 5 clubes que mais investiram no futebol brasileiro. Tinha que tá melhor. Mais 200 milhões já. Olha a fragilidade do elenco. Olha o time titular e vê que tem lacuna ali para você preencher. Claro, titular, não banco. Então assim, você está gastando muito? Beleza, mas está gastando mal. Concordo. Está gastando errado. O trabalho não está sendo bem executado nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, aqui um rápido intervalo no Futebol 90 pra acalmar essa moçada. não. Depois da pancada na mesa, eu tô zerado. Agora a reta final dá pra dar uma Será que a acalmadinha. 777 Porque na pagou por sequência... Seria o luxo, ó. Paga bem. Aguarde. Paga bem.